Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Eu sou Lucimar Oliveira, sou founder da Newtek, ainda atuando, investidora da DimeIoT. E nós estamos aqui para fazer o 5º podcast, o Pod News, e hoje com convidados super especiais. De qualquer maneira, quero contar para vocês que a Newtek trabalha com tecnologia embarcada, trabalha com inteligência, com hardwares que embarcam as necessidades dos clientes finais de vocês, somente B2B. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui. Eu vou apresentar para vocês duas pessoas extremamente especiais. Nós estamos falando de um outro momento aqui de podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema, na minha opinião, muito, muito interessante, que é falar da tecnologia, que é um pouco desse berço esplêndido e mar azul que eu caminho e que evolui rapidamente, falar de processos e falar de pessoas e da junção de tudo isso, como é que a gente traz isso num país desse tamanho, tão diversificado, falando de tecnologia, pessoas e processos e feedback que a gente tem que entregar para a empresa, para todas as empresas, com aumento de produtividade e quanto é difícil juntar essas três coisas. Comigo, eu tenho aqui Rosina Camarota, vou apresentar pelas meninas primeiro, pelas mulheres primeiro. Rosina é CEO da Cepa Mobility, é também fundadora, founder da Ouzia Elite e vai contar um pouco dessa história dela para nós. E tenho conosco o Genésio Lemos, ele é conselheiro consultivo, é criador do canal Carreira no Topo. Hoje eu estava vendo um pouco do canal dele no YouTube, é muito interessante, é curto, rápido, motivador, e ele vai contar um pouquinho para nós também desse caminho deles. E agora eu vou inverter um pouco a bola e vou deixar o Genésio contar para mim e para nós todos aqui. Me conta um pouco da tua história. Bom, me conta quem é, como nasceu. Isso, obrigado por estar aqui com você. E você, os três pilares aí, tecnologia, processo e pessoas, caramba, como isso é duro integrar. Não é? É muito. Fundamental e muito difícil. Genésio Lemos Couto é um caçula de 7 irmãos, onde eu tive um aprendizado gratuito de tudo que eles erraram com meu pai, eu não fazia. Então eu, além de ser caçula, era o preferido porque era exemplar. Porque eu não fazia nada de errado. Eu criei novos erros. Mas os erros deles eu não repetia. E os novos erros, por eu não ter errado o que meu pai já tinha castigado, eu era mais abençoado ainda, ou era mais mimado ainda. Bom, fiz administração, mas meu pai fez todos os filhos trabalharem no balcão do bar. Nós tínhamos um bar em uma região central de Salvador, na década de 60, 70 e 80, de muito movimento, onde todos os filhos trabalharam lá, exceto minha irmã. Essa era a única. E já naquele tempo, meu pai disse, não, você está preservado, você vai seguir outro caminho. E nós trabalhávamos até se formar. 6 meninos, uma menina. E uma menina. E ela justamente no meio. Acho que meu cunhado até faleceu muito cedo. Acho que não resistiu tanta vigilância de 6 irmãos e meu pai. Mas era um cunhado muito querido. Bom, essa convivência com meus irmãos e no balcão de um bar, eu queria fazer medicina. Era minha, porque naquele tempo não, muitas pessoas dizem que só tem 3 formaturas, engenheiro, advogado ou médico. Uhum. O resto não serve para nada. Aí, é a nossa geração. Eu fui naquele, já tinha um engenheiro, já tinha um advogado, digo, você é médico então. Só que nós tínhamos uma influência muito grande, que a Faculdade de Administração Federal da Bahia, a primeira, era em frente ao negócio de meu pai. E aquela convivência com os alunos foi me influenciando. Eu fiz medicina e, paralelamente, fiz administração. Só que eu não passei no vestibular de medicina, eu passei no de administração. Aí meu pai disse, eu queria que você passasse, era no de administração mesmo. Talvez por sucessão, que não era o sucessor, era foi um irmão meu, que o único que não quis fazer a universidade, ficou com ele. E meu pai fez a gente assinar a herança do próprio negócio para ele em vida. Porque foi o único que ajudou a todo mundo a se formar e seguir seu caminho, menos ele. Bom, aquilo me deu uma vivência muito grande. Eu trabalhava no balcão, eu recebia um mendigo, um embriagado, bêbado querendo abusar, um deputado, que também não tem lá essas reputações todas não, mas era um político, era um político.
professores de administração, eu tinha esse leque de confiança. Eu digo, não. E eu lidava muito bem com gente. E você lida muito bem com gente, né? Aí eu digo, vou fazer administração. Fiz administração e trabalhei 6 empresas antes de entrar no Grupo Odebrecht. Entrei no Grupo Odebrecht, com 9 meses já estava no exterior, passei 15 anos fora do Brasil, sempre com a função administrativa e financeira, sempre recursos humanos debaixo de mim, da minha liderança. Mas aí eu fui apurando, aprimorando, e aí fiquei como vice-presidente de pessoas e comunicação e relações institucionais nos países que eu passei. Super simples, né? Então é bem bacana, porque eu conseguia unir tudo isso. E aprendi muito nos países que eu passei. Angola é um aprendizado incrível. E a gente passa a dar valor a determinadas coisas que a gente não olhava. E o conhecimento era o que era mais valoroso para eles, de maior valor para eles. E essa é a história de Genésio. E hoje estou como conselheiro por opção. Em 2020 deixei a vida executiva. Né? Com toda a possibilidade. Com toda essa andança aí. Para mim, eu falo que é um pouco de berço esplêndido trabalhar com tecnologia nessa história, porque é muito fácil para mim trazer a tecnologia. As empresas que eu hoje represento, que trago a tecnologia, eu jogo na mão de vocês e digo assim, olha, a tecnologia entrega isso. Agora, como é que isso vai funcionar? No meu caso específico, falando de rastreador, de terminal de aquisição de dados, ou mesmo das câmeras que estão adquirindo dados, mas vídeo, telemetria, eu trago e digo, eu tenho certeza dos dados que eu vou captar. Agora, o que vocês vão fazer com esse dado? O problema é de vocês, eu devolvo. Como é que as pessoas vão utilizar esses dados? Problema de vocês, eu devolvo. E por isso que quando a gente pensou em fazer essa junção de estar falando um pouquinho aqui, muito em função da dificuldade que eu encontro na venda da telemetria. E por que eu encontro? Porque as pessoas não sabem usar. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Rosina, que hoje vai contar um pouquinho, e eu vi muito do trabalho que você faz enquanto CEPA, que eu acho que é mais por aí que a gente vai. E mesmo enquanto Ouse, que foi um trabalho que você fez comigo e que mudou muito a minha forma de ver, eu comecei a entender que não adianta eu colocar um computador, um telefone ou um terminal de aquisição de dados, como eu faço, na mão de uma pessoa que não saiba utilizar. Eu tenho uma frase com a Rosina que cada vez que uma pessoa aparece na minha frente, eu digo assim, é de dentro para fora. E eu vendo de fora para dentro, né? E eu penso sempre assim, não, é de dentro para fora. Tem que ser. Conta um pouquinho do trabalho da CEPA para nós. Sim, muito prazer estar aqui com vocês. Eu estou à frente da CEPA Mobility aqui no Brasil. O CEPA é uma empresa uruguaia, fundada pelo meu pai, faz mais de 36 anos. E o que nós fazemos é justamente prevenção de acidentes de trânsito. Então, a empresa começou realmente como treinamentos, porque naquela época era o que podia ser feito, né? Meu pai vem de uma experiência como piloto muito bem sucedido, né, campeão de rally várias vezes na Latinoamérica e tudo. E a ideia era passar esse conhecimento das pistas para o condutor comum e também para os profissionais. Mas depois nós começamos a ver que só treinamento não resolve, né? Nós precisávamos entender o que estava acontecendo, começamos a gerenciar informação, mas naquela época, informação do que já aconteceu, os acidentes que já aconteceram, as multas que já aconteceram, coisa que hoje, com a tecnologia, nós temos essa vantagem de ver tudo que antecede a isso, né? Os comportamentos, as questões que podem nos levar a evitar acidentes. Mas não parou por aí, não era só a questão de entender o universo de cada condutor, nós precisamos ir além e entender tudo o que estava acontecendo na empresa. Então, é uma visão muito mais abrangente. E aí é que entra a questão das políticas, dos processos e de entender como as coisas funcionam, o que contribui diretamente para a segurança ou para os riscos, né? E assim foi que o CEPA foi evoluindo, e hoje nós temos a parte de treinamentos, temos a parte de consultoria, temos a parte de gestão de informação, incluindo a informação que vem da telemetria ou das tecnologias embarcadas. Então, isso é o que o CEPA faz. Hoje estamos globalmente, então é uma grande conquista. Estamos nesse momento, inclusive, implementando um programa
em vários países, em todos os continentes praticamente, então isso é muito legal, além dos serviços pontuais que nós fazemos em qualquer país onde nossos clientes precisam. Então esse é o nosso trabalho, sempre buscando a prevenção de acidentes, evitar lesões, evitar mortes, porque todos sabemos que quando ninguém espera por um acidente, mas quando acontece é um impacto muito forte. Então essa é a nossa missão. E, além disso, como você falou, eu sou a fundadora da Ousia, que se ocupa justamente de trazer esse potencial humano, de desenvolver esse potencial humano para que cada um possa, de fato, realizar grandemente tudo aquilo que se propõe. E está muito relacionado também, né? Porque essa integração do ser humano com a tecnologia, com os processos, requer do nosso melhor, né? Requer de muita autorresponsabilidade, requer de um posicionamento, de uma identidade alinhada com aquele sucesso que estamos indo buscar. Sim. Então, é isso que nós fazemos e estou muito feliz de estar aqui porque creio de verdade que são 3 pilares essenciais, não só para a questão segurança, mas também para o sucesso de qualquer operação, né? Para que realmente possamos ter essa performance indo para mais. Por mais que eu tenha ensaiado um pouco de como fazer esse podcast, não adianta, porque me surgem outras questões, o meu mindset viaja e eu vou embora e já começo a pensar em outras coisas. Já separei o Genésio em 2 partes, uma parte que fala de pessoas e outra parte que traz ele para um pedaço aqui, falando de pessoas dentro dos ativos móveis que a gente administra. Perfeito. Para não fugir um pouco disso aqui, ela acaba atendendo bastante da área de frotas e da gestão de frotas. As 2 empresas trabalham exclusivamente com tudo aquilo que se movimenta, que eu acho que essa é a grande dificuldade, embora pessoas também se movimentem, mas a grande dificuldade é que a gente vende máquinas e hardwares para tudo aquilo que está andando. Então, isso é o que eu estou vivenciando nesse quarteirão aqui, é diferente do que o cara está vivenciando no quarteirão da frente. Então, eu não consigo aplicar uma solução emblocada, uma forma de educação ou de ensinamento que seja emblocado, porque aqui ele está numa velocidade, ali ele está em outra, aqui ele tem um desafio na frente, ali ele tem outra, e isso faz com que a reação dele tenha que ser outra. Quando a gente pensou na ideia desse podcast, na hora me veio uma questão que toda vez que eu visito um cliente, eu adoro visitar um cliente, ele diz assim para mim, é muito difícil para mim vender telemetria. E toda vez que eu falo para ele que ele está vendendo telemetria, ele está vendendo dados. Eu parto do pressuposto que telemetria é aquisição de dados, os dados que ele julga que é importante ter. E que serve para ele atuar de maneira preditiva. Até aí eu vou. E aí eu digo assim para ele, todas as informações você terá. Que informações? Aí eu passo para ele um checklist daquilo que ele tem. Você tem velocidade, RPM, odômetro, quem é o condutor que está dirigindo, se ele está indo para a direita, para a esquerda, se ele está olhando para o lado, se ele não está, se ele está de cinto, através da tecnologia eu passo essas informações. E eu vejo estampado assim num balãozinho em cima da cabeça dele e eu faço o que com isso? Aí eu já me abstenho dessa questão. E aí vem uma outra questão deles em seguida. A hora que eu entendo o que eu faço com isso, como eu faço para implementar isso na prática? Conta para mim. Como é que é? E quando eu vi a primeira vez que eu ouvi você falando, eu me lembro que você falou assim, vocês inventam o quê e vocês não querem saber o como. Eu falei, não quero mesmo. Exato. O como, não quero. O que acontece, claramente, eu tive 3 experiências de mudar um ERP em cada país. Total da empresa. O mesmo ERP. Diferentes, em fases diferentes da minha vida. Eu não vou dizer não, porque não, eu me entrego minha idade. Eu não tenho idade, eu tenho vivência. Então, Lu, eu via o problema das pessoas aceitarem a tecnologia. Até aceitam, mas tem o seu problema de perder o seu espaço e se deparar com o temor. De correção? A vulnerabilidade, as pessoas ficam vulneráveis porque tem que reaprender. Okay. Meu teste máximo foi em Angola, onde nós fizemos uma mudança de ERP também, logo no pós-guerra, que eu estava por lá. Foi um grande desafio. E depois, quando eu vim para o Brasil, eu fui sponsor de um projeto, saí de uma plataforma X, não vou dizer que não é depreciativo, para SAP. Tá.
Então, isso aí sedimentou bastante a minha ideia sobre isso. E quando eu fui para Angola, e eu saí de lá, eu encontrei uma frase que não é minha, que toda transformação, principalmente as digitais e a tecnológica, no início é difícil, no meio é confusa e no fim é lindo. Tá. Não é minha essa frase, eu peguei de alguém que eu vi, e aí eu digo, olha só, o que é que a gente tem que fazer? Gestão da mudança. E você bateu numa questão, e o que é que eu faço com isso? Ninguém sabe o que faz com os dados. Esse é o grande problema hoje, é o grande problema hoje das pessoas, que é igual aquele cachorro antigamente corria atrás da roda, quando o carro para ele não sabe o que fazer com a roda. Uhum. E é o seguinte, tudo isso é indicador e as pessoas não olham, não percebem, vamos dizer assim, o que é que significa indicadores. O nome está lá, indica as dores, meu amigo. Isso, e nunca ninguém pensou assim. Indica a dor, tá ali na sua frente, a telemetria é para isso. Agora, se você bota na mão de pessoas despreparadas e preguiçosas para pensar, porque dá trabalho, aí é que vem o estímulo à criatividade de qualquer um. Quando ele vê um indicador, o que é que... Bom, saiu aqui do perfil. O que é que eu tenho que trabalhar? É com a pessoa. É com o equipamento? Isso aqui é o equipamento? Não, é a pessoa que está ali. E não faz um programa específico para aquele. A mesma coisa é o seguinte, todos os indicadores de RH, turnover. Um turnover está muito alto. E aí? Quem é o culpado? É o quê? É o lado localização? É o líder? Quem é o cara que mais demite? Quem é o campeão do turnover? Vá tratar que aquilo está na liderança. E o turnover muitas vezes porque é o seguinte, o absenteísmo, eu faço a similaridade. Para minha especialidade, eu olho. O que é o absenteísmo? Já pensou uma pessoa acordar segunda-feira, vou enfrentar a genésio, cara chato. Não quero ir, né? Não é por aí. Vou pegar um atestado ali. Algo está errado. Está errado. Comigo. Algo está errado. Então é o seguinte, o primeiro culpado para mim é o líder, é quem lidera ele. Isso aí. Então vamos trabalhar o líder para isso. E vamos tratar quem está operando e se ele venceu a vulnerabilidade dele, quando ele recebe uma coisa moderna, ele fica com medo. Vamos eliminar a vulnerabilidade, porque depois da vulnerabilidade vem duas coisas: a coragem ou o medo. Ou o medo. Então pronto, é isso. Aí, Rô, entramos na tua área. Algo está errado ou algo está desintonizado? E aí a gente cai na política, que eu acho que é muito importante, a política e as pretensões da empresa. Sim. Eu creio que quando se trata, você trouxe aí uma dor, né? As pessoas não sabem o que fazer depois que implementou a telemetria. E a questão aqui é que uma coisa é dados, outra coisa é informação, né? Então, quando você implementa a telemetria, você tem um volume de dados que só se torna útil uma vez que você analisou, tirou aqueles dados que não servem e encontra realmente informações que te permitam tomar decisões e mudar algo, né? Porque, afinal, nós colocamos a telemetria para poder ter diferentes objetivos. Em nosso caso, é a prevenção de acidentes, né, o comportamento do ser humano, etc. e tal, mas existem outros objetivos nos quais a telemetria também ajuda. Então, o primeiro ponto é, ok, nós colocamos a tecnologia, excelente, temos um monte de dados, precisamos saber transformar isso em informação, para o propósito que for. E depois, precisamos da política, porque uma vez que você identifica o que está errado, você precisa poder corrigir. E eu já me enfrentei muitas vezes, inclusive tem um caso nosso no México com uma empresa de transporte de bebidas muito grande, que nós descobrimos uma série de tendências gravíssimas. Só que a empresa nos falou, pode parar, porque eu não vou poder corrigir. E no momento que eu sei o que está acontecendo, se eu não posso corrigir, então eu sou corresponsável.
Então, por isso é que é importante ter as políticas muito claras, as políticas que indiquem o que pode, o que não pode, o que eu faço se tal coisa. Então, por isso é que é tão importante. Eu acho que o primeiro passo é termos essas políticas claras. O segundo passo é termos a tecnologia que nos permita identificar o que precisa ser identificado e corrigir. Mas, para que tudo isso funcione, nós precisamos do ser humano, né, capacitado, com uma atitude adequada, com a atitude certa, alinhada com os propósitos da empresa para esse crescimento. E essa atitude alinhada é uma atitude que não está defensiva, então se permite o novo, porque o novo certamente vai nos levar para alguns erros, alguns desajustes, mas a gente tem que estar disposto a passar por esse caminho em busca da excelência. Uhum. E o que muitas vezes vemos às vezes, se toda essa cultura da empresa, se todos esses temas não estão sendo falados, vemos os mais antigos com medo de errar e os mais novos com preguiça de sair da zona de conforto. E então aí não estamos nem aqui nem lá e não aproveitamos nem a tecnologia e não seguimos os processos. Então aí a coisa desanda. Esse é o maior desafio dinâmico. Perdão, esse é o maior desafio que você enfrenta enquanto, se você pensar em equipe comercial da Cepa, é a de levar esse tipo de... Porque é uma leitura, é uma nova forma de ver para um mercado que, para um país extremamente rodoviário, para um país muito diverso, eu fico pensando que o mesmo cara da empresa grande da cerveja que entrega lá para o sul é o mesmo que entrega para o Nordeste. Só que o receptor de lá e o condutor de lá são completamente distintos. E aí, como é que administra uma diversidade desse tamanho? Eu que estou tendo essa oportunidade agora de conhecer um pouco mais da cultura da China, eu percebo lá muito mais coeso. Talvez até pelo sistema. O sistema político leva a uma coesão muito maior do que a gente tem aqui, porque são diversidades, a gente vê isso aqui, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que é um do lado do outro, né? São países diferentes, eu falo, são coisas completamente diferentes com 4 horas de distância nessas cidades. Entende que é o maior desafio? Sim, e tem vários aspectos, né? Quando nós vamos olhar pelo lado sistêmico, e vemos, por exemplo, as dificuldades que as empresas têm de ajustar as políticas. Vou te dar um exemplo bem prático. Uma das coisas que nós olhamos é, por exemplo, a fadiga. Então, né? As horas que, de repente, o condutor está conduzindo sem parar, sem descansar ou sem dormir adequadamente. Então, quando nós vamos, seria muito simples, você tem que parar dentro de tantas horas. Só que, atrelado a isso, de repente, ele ganha por hora. Você já entrou no conflito. Então, a conscientização não é só frente ao condutor. Às vezes, a mudança é muito mais profunda. Então, como é que nós vivenciamos isso? Às vezes, a solução para nós, enquanto especialistas, seria muito simples, mas não é suficiente você desembarcar com a solução. Vamos pôr a telemetria e pronto. Não, você vai ter que mexer em toda a estrutura que envolve a cultura da empresa, os processos, os procedimentos, as consequências, o impacto que isso tem na pessoa. Como é que você vai suprir isso? Né? Nós investigamos acidentes de trânsito e uma vez nos tocou investigar um acidente de um condutor ao qual tínhamos premiado 2 semanas antes, de uma empresa de transporte de combustível, ou seja, o mais alto padrão de segurança. Mas aconteceu o imprevisto. O condutor previsto teve um problema, não conseguia fazer esse transporte, que tinha que chegar no Nordeste no outro dia, e chamaram o tal do Johnny, que não tinha dormido corretamente. Ele dormiu, estava transportando óleo quente, se salvou só por Deus. É nessas coisas que a coisa desanda. Embora você trabalhe com um objetivo e uma missão safety, que é a segurança, e eu, quando entro com a tecnologia, entro vendendo maior produtividade, portanto, maior lucratividade, porque essa é a língua que o empresário escuta. A empresa existe para isso. Então, essa é a língua que o empresário escuta, que para mim já é difícil, mas é simples, porque eu vou fazer você economizar.
Só que entre o safety, que você está aqui, né, que eu vejo que são as grandes empresas falando de segurança, eu dizendo lucro, se eu estivesse aqui falando com o dono da padaria, ele quer ouvir falar disso, tanto faz o que seja. O cara do Uber quer ouvir falar disso, tanto faz o que seja. E esse meio? Conta. Bom, olha, tem uma cultura muito simples. Quando você consegue chegar a quem vai fazer a operação. Vende a telemetria, pegou o pessoal de planejamento, tira tudo isso aqui, está esquecendo o cara que vai lá começar, lá embaixo. Como é o pensamento fora da caixa para quem fazer telemetria, que começa pelo empresário? Olha, eu lhe prometo um save aqui, se você fizer de 10. Você está disposto a tirar 1 para dar um save ao operador para ele fazer direito o que está aquilo? Para comprometer, seja o operador da máquina, o condutor do veículo? Eu diria assim, eu como sou de gente, eu não diria comprometer, eu diria assim, para reconhecer a superação dele, tá? Essa é a linguagem para essa pessoa. Você quer reconhecer ele, porque ele vê uma coisa nova, mas ele vai tirar proveito para o bolso dele, porque... Então você está dizendo que a linguagem é a mesma. A mesma que entra é a mesma que quem está dentro. Só que tem que envolver quem faz e quem pode estragar tudo ou não. Porque ele pode estragar tudo. Ele pode estragar tudo. Todo investimento feito. E aí, ele o investimento feito tem que botar uma parcelazinha de investimento de conscientização dessas pessoas. E segundo, aí vem o segundo passo da recompensa. Em todos os ambientes, hoje de empresas no agro que eu atuo, tem o reconhecimento com recompensa, entendeu? Não é o reconhecimento só, você fez legal, não. Teve produtividade, você participa. Então, essa é uma forma de aproximar e de fazer com que ele também se sinta recompensado. Pertencente, é isso aí. Eu acho que esse é um dos caminhos a serem tratados disso, é ter. Agora, como você disse, são vários países... Os humanos façam isso. Olha, o recursos humanos pode ser um instrumento, tá? É um instrumento para fazer isso, mas não é ele que vai fazer. São os líderes. São os líderes dele. E outra, Josina falou no processo e nas políticas. Você tem cliente gigantesco, que tem políticas bem definidas. Mas eu também tenho gigantescos que não têm política. Que não tem, e tem aqueles chato com que a segurança excessiva trave o processo. Sim. Também. Temos muito isso. Que às vezes as pessoas não usam a estatística para fazer isso. E a gente vê o seguinte: em segurança o inesperado sempre vai acontecer. Você deu o exemplo aqui do João, né? Você deu o exemplo do João, que o inesperado aconteceu com ele e poderia comprometer até a reputação, mas foi de uma fatalidade se tivesse alguém para se aproveitar mal disso aí. Então, esse é um lado que nós temos, quando vai implementar uma tecnologia, envolver as pessoas de baixo também. Porque vender para o empresário, eu acho que ele compra porque ele já viu o save lá, fez a conta dele. Mas aí depois, se ele não estiver preparado para essa mudança, vai ter uma bomba na mão dele que vai virar um vai voltar, né? Não dão continuidade. Eles mudam hoje em dia, eles mudam o prestador de serviço na tentativa de que o prestador de serviço vai resolver esse problema dele. Ele não consegue entender que é dele. Diga, Roque, eu vi que você estava... Não, essa questão do que eu estava falando desse condutor, na verdade foi um não seguir o processo por causa do imprevisto. É verdade. Não foi nem um inesperado, né? Foi o rompimento de um processo. Ele não deveria estar conduzindo, porque existe um processo que diz que a pessoa tem que descansar. Né? Então, as falhas, às vezes, nos levam para esses lugares. E, voltando um pouquinho no que você colocou, que eu acho super relevante, a gente, às vezes, se empolga falando, né, especificamente do processo e tudo mais, mas, realmente, o objetivo é lucro e produtividade. Então,
uma coisa que eu acho essencial, e nós vivenciamos isso na implementação, não só da tecnologia, mas de outros aspectos dentro do programa de segurança, é que cada pessoa que está envolvida precisa comprar a ideia. Então, logicamente, quando nós vendemos para o decisor, né, um líder, né, que seja o que toma a decisão. Mas depois tem os líderes de campo e depois tem os condutores ou os usuários mesmo da tecnologia ou dos processos, dos programas que nós vendemos. E cada um desses layers tem que estar alinhado. E, às vezes, é difícil para alguém que, de repente, conduziu, né, seu caminhão, seu veículo, mais de 20 anos, de uma determinada forma, entender que agora vai ter tecnologia, de repente vai ter até câmeras, e se geram muitas expectativas e muitos medos de por que será que vão me controlar e o que vão controlar e tudo mais. Então, da nossa parte, sempre foi muito importante falar na linguagem adequada e mostrar os benefícios que contribuem ao benefício final de produtividade, de lucro, de economia e de tudo mais. Mas é importante que essa linguagem realmente chegue da forma correta, porque senão esses mal-entendidos, nós já tivemos frotas de veículos leves, de pickups, nas quais os equipamentos eram arrancados e jogados fora, por medo, por desconfiança. Né? Então, às vezes, a empresa faz um super investimento nos equipamentos, nas soluções tecnológicas, porém, não faz o investimento adequado na venda interna, em explicar qual é o propósito, que deve estar alinhado com os valores da empresa. Então, é muito importante que tudo isso seja coerente, seja congruente, para que realmente as pessoas se sintam valorizadas. Nós temos um case muito legal em uma frota de transporte de madeira e celulose em Uruguai, onde quando nós entramos, todo o programa de segurança, os treinamentos e a tecnologia, tudo tinha que ser pago pelo dono do caminhão, pelo condutor. Então, nós já entramos tendo que necessariamente mostrar o benefício para ele, para a família. Então, se torna uma conscientização, se torna muito praticamente uma educação. É uma educação, então. É um pouco isso que eu ia te falar, porque eu acho que a gente entra numa seara de fazer com que a empresa seja responsável pela educação dessas pessoas vou usar de novo o termo comprometimento, mas principalmente pela alfabetização e comprometimento dela com o trabalho que ela se propõe a fazer. Eu entendo que se ela se propõe a fazer é porque está tudo bem. Então, você não pode acordar na segunda-feira dizendo que você não quer ir, porque você se propôs a fazer isso. Mas é no decorrer durante e no decorrer desse dia a dia que as coisas começam a acontecer. Queria perguntar uma coisa para vocês, que vocês estão ensinando, sem querer, mas como vocês atendem os clientes maiores, vocês estão ensinando os meus clientes que atendem clientes menores que sem a política definida, a missão e o propósito da empresa, isso não rola, isso? Sim. Assim. Sem a política, vocês da saia justa, hein? Muita resistência. Porque cada um dança para um lado, né? Eu penso que o maestro não consegue reger se os instrumentos não estiverem alinhados. Olha, mas eu acho que isso não deixa ninguém... não vai deixar ninguém... Vamos dizer, não é impedimento para as pessoas sobreviverem e crescerem como empresa, tá? Chega um momento que, sim, às vezes o propósito está na cabeça do dono. Isso. Está na cabeça dele. E ele vai ter alguém para tirar isso, para botar, para explicar. Ele não vai ter tempo. Ele não tem tempo para isso. Você foi consultado alguma vez sobre as tecnologias que iam ser implantadas? Na forma... Principalmente quando elas são corretivas, né? Olha, todas elas teve, sim. Nas minhas pessoas entravam participava da decisão. Estava olhando. Então, sempre teve. Grandes empresas, né? Nas pequenas, também eu já vi ele perguntar
alguém. E normalmente a indicação de alguém, o boca a boca, é que ele vai colocar nas empresas pequenas. Então, olha, eu fiz, deu certo aqui, tal, e às vezes não dá certo nele. Então, aí é que vem, no caso, o caso de Rosina e o seu, quando você tem, por exemplo, um condutor que é terceirizado e contratado, e a empresa que contrata ele é responsável pelo treinamento, não faz. Não tem, não faz, não tem braço para fazer isso. Não tem braço, não é que não tem braço, não tem braço para fazer isso. Então, tinha que encontrar alguma fórmula que na hora de instalar isso nesses caminhões que estão, ou tem um momento formal. A gente chama tanto kickoff, né? Quando vai começar um projeto, pô, fez isso, reúne no parque do estacionamento quando eles chegarem por bloco. E comunica. Comunica, explica, educa, né? Como disse Rosina nesse instante, educa. Então, esse é o problema, que as pessoas não fazem isso. Não faz. Então, e não se preocupe, que é eles que vão fazer. E tem mais. Eles só pensam o seguinte, a empresa só quer olhar para ferrar a gente, para controlar a gente e ferrar a gente, ter multa, até não sei. Não, tem que ter um outro tipo de esclarecimento. Não, eu também acho que não pode ser punitivo. Eu acho que tem que ser corretivo ou educacional, mas não, e preditivo, claro, mas não corretivo. É claro que o dono, quando compra, eu dificilmente atendo o cliente do meu cliente, mas quando eu vou ao cliente do meu cliente, ele diz assim, eu quero os indicativos para que eu possa saber quem eu vou demitir. Isso é punitivo. Isso é punitivo e não para corrigir. E não para educá-lo. Você não está educando, você tem que corrigi-lo, né? Vocês enfrentam isso também. Esse é o caminho oposto ao que leva ao sucesso, à aceitação da telemetria e da tecnologia. Nós vemos isso também. E não é esse caminho a percorrer, e por isso é que é tão importante termos a política, a cultura da empresa, a explicação correta do que está se procurando com isso, por quê. Né? Então, vocês estão ouvindo muito barulho aqui? Não, zero. Tá tudo bem. Está tudo em paz. Então, isso é essencial, que a gente possa ter um bom porquê. Né? Por que nós estamos fazendo isso? Agora, desde o ponto de vista da produtividade, da economia, por exemplo, de combustível, das manutenções e tudo mais, é mais fácil, é mais direto o impacto. Você tem informação, você corrige da forma correta e vai em frente. Já desde o ponto de vista da prevenção de acidentes, que é menos tangível, muitas vezes você precisa investir muito mais nesse envolvimento dos líderes, dos condutores, sabe, de todo mundo, porque é muito mais fácil cair no arriscar, sabe? Sim, é mais fácil. Não precisa. Não, e na medida em que você está falando, eu estou pensando o seguinte, que você, enquanto CEPA, faz um intenso trabalho na prevenção de acidente, e aí o acidente não acontece, e o cara diz assim, não, na minha empresa não tem acidente. Ponto. Não é um ponto porque eu faço um trabalho para isso. É na minha empresa não tem porque por milagre não tem. Não é por milagre, é porque tem um trabalho envolvendo isso. E por consequência, na medida em que você tem menos acidentes e menos paradas, você tem uma empresa com menor turnover, uma empresa com maior produtividade, uma empresa com maior lucratividade. Só que você fazer essa ligação do todo, que é um RP, que faz essa ligação total, é muito complexo, é muito difícil, porque o cliente não vê isso. É complexo mesmo, e não toda solução serve para todo cliente, para toda a operação. Nós, em alguns casos de mineração, atendemos clientes que têm muitos terceirizados e cada um usa uma tecnologia diferente, então isso também, para o ponto de vista da empresa que contrata todas essas outras empresas, precisa integrar essa informação para entender alguma coisa. Que também não é fácil. Tem tantas camadas em tudo isso, todas elas tão importantes, e você tocou um ponto importantíssimo que o Genésio também deve ter participado. É necessário avaliar, é necessário entender a operação para entender qual é a melhor solução, em que momento. Nem toda empresa está pronta para, de repente, uma tecnologia super complexa. Às vezes, é muito mais interessante trazermos o básico primeiro, fazer funcionar, mostrar
o lucro, a produtividade, o benefício, e aí sim seguir adiante. Podemos desembarcar com o top já, porque nem vai, tudo precisa desse amadurecer, né? E da mesma coisa com as tecnologias. Eu tenho um desafio, porque a tecnologia não espera. A tecnologia de ontem não é a tecnologia de hoje. O humano tem um tempo maior e o empresário tem uma pressa maior. Mais ainda. Como reúne isso? Ué. Então, conta um segredo. Eu estou aqui com o pessoal avisando que a gente já está falando há 40 minutos, esse é um papo que vai, né? E ao mesmo tempo que a gente quer fazer curto, eu quero muito aproveitar de vocês. Olha, nós temos, qualquer empresa tem uma cultura organizacional, que elas são classificadas de 3 formas. A não conhecida, que está na cabeça Do dono, do dono, ou está na cabeça de um gestor muito forte, tá? que já tem algum tempo. Tem a outra conhecida e não praticada, que é a mais nociva de todos. Que eu acho que é a pior. É a mais nociva. Eu fiquei pensando, nossa. Conhecida e não praticada, e a conhecida e praticada. No ambiente que você vai, aí isso aí define como você vai atuar Como você para vai implementar a tecnologia. Fazer sua análise antes. Quem mata também no meio, quem decidiu e quem vai implementar. É a questão. A liderança intermediária ou os apoios corporativos, o apoio no corporativo que vai tratar os dados, transformar em informação, como disse Rosina, para quem vai decidir e para corrigir embaixo. Essas pessoas, às vezes, se acham muito donos do processo e desconhecem quem vai fazer. Por arrogância intelectual, por comodidade. Eu fiz o enlatado e vou mandar. A política é essa e o procedimento é esse. E não vai fazer. E outra, quem pensou no investimento, eu se fosse empresário, dizia, olha, você fez o business case para a gente fazer investimento na telemetria. Tá ok. Eu quero um pós-audit após a implantação a cada 3 meses. Isso não é feito, não se tem a disciplina. Ninguém tem essa disciplina. Pois é, não tem essa disciplina. Por quê? Porque isso dá trabalho. Eu digo, não, você não me convenceu, agora faça o pós-audit. O que é que está dando errado para não fazer? Eu demorei anos para entender e perceber do que você está falando, na medida em que aumenta o número de ligações que eu recebo dizendo que o equipamento não está funcionando. Não é o equipamento que não está funcionando, é o usuário que não está utilizando. Mas é muito mais fácil dizer o equipamento não está funcionando. É mais cômodo. E tem mais. É a primeira reação. Ele é o cliente, você que vai correr atrás de fazer isso aí. Então, isso é até maldade comercial, passando a dizer canalice comercial. Porque as pessoas vai pelo lado mais fácil. Vem a pressão em cima dele, olha, você comprou uma coisa que me convenceu que não está funcionando. Isso. Mas ele não é capaz porque, às vezes, o comercial não quer entrar em conflito com a operação. Sim. Ou por falta de domínio, ou realmente por não visitar, não ir lá na frente, ver como é que estão as coisas. Eu sinto uma melhoria. Me digam se eu estou sendo um pouco poliana, um pouco esperançosa demais. Eu sinto uma melhoria na medida em que eu trabalho com isso há 22 anos, 23 anos. Quando eu comecei a falar de telemetria, ninguém nem sabia o que era. Eu lembro que eu fui procurar o que era a palavra tele, o que era metria, e como eu ia levar isso e explicar que esses dados... A etimologia da palavra. Nossa, eu fui procurar isso, porque eu falei, as pessoas não conseguem entender quando eu estou falando de telemetria, que eu achava que eu tinha que falar de telematics, porque, na verdade, eu estou levando informação do condutor e do carro. Isso, perfeito. Não encerraram nós, não. Tá bem. Estamos falando. E eu fui procurar isso. Hoje eu sinto que isso está mais próximo. Talvez porque a tecnologia, de um modo geral, tem evoluído, a tecnologia que a gente recebe em casa, e as pessoas começam a entender. A internet hoje está mais clara para todo mundo, e eu acho que as pessoas começam a entender que os dados chegam. Estou sendo muito esperançosa? Mudou? Você sente essa mudança no mercado? Eu creio que realmente estamos tendo cada vez mais maturidade com relação a tudo que a tecnologia e especificamente a telemetria pode nos trazer de informação para poder prever, para poder antecipar, para poder fazer as mudanças necessárias se vemos que estamos nos encaminhando para um lado equivocado, seja de performance como de acidentes. E uma das coisas que nós
nos ocupamos bastante é de justamente ir proporcionando mais informação, essa educação, até para quem, de repente, hoje não está tão predisposto a colocar a telemetria, mas nós precisamos ir elevando essa consciência, né, dentro do transporte e do trânsito, para que realmente todo mundo possa usar, porque a tecnologia nos permite sair do que nós chamamos de lagging indicators, que são os que já aconteceu, e ir para leading indicators, que é, ok, como eu estou antes, eu posso hoje me antecipar e mudar o resultado final. E é isso que nós queremos, tanto na performance como na prevenção de acidentes. Então, precisamos trazer mais educação, mais consciência, mais informação, mais conforto para que haja o investimento, a boa implementação e depois a colheita dos bons resultados, né? Antes de nós encerrarmos, esse é um papo que vai longo, eu quero pedir para vocês, que vocês tenham dúvida, por favor, que vocês enviem as perguntas que a gente reúne novamente, mesmo que não pessoalmente. Olha o que é a loucura do podcast. Conversando um pouquinho com o Genésio antes de iniciar, ele falou assim, eu não gosto do podcast porque toma muito tempo. O que toma tempo era ir na escola, né? Pegar o carro, ir na faculdade e passar lá. E hoje em dia a gente já está num momento de time tão curto que a gente entende que tudo toma tempo. Nós estamos aqui há 1 hora conversando, mas eu quero pedir para vocês que não sei se por privilégios, porque também aqui não tem a turma dos 30 anos, né? Mas que já estão atendendo empresas que estão no maior nível, que conseguiram atingir um padrão de qualidade, de produtividade e de eficiência mesmo. Dessem uma dica para esse pessoal que está entrando agora, porque eu costumo dizer que os meus clientes parecem uma sala de aula, que eu entro numa sala de aula, tem ali 40 alunos. Um vai fazer ITA da vida, estou citando um exemplo do meu tempo aí, mas um vai fazer o ITA, mas eu não sei quem é esse um. E então eu tenho que ensinar todos de forma igual e observar muito, porque alguém vai se destacar. E alguém vai se destacar e vai se destacar bem. A mesma coisa acontece nessa pirâmide que eu atendo, que eu também não atendo o cliente que está falando de segurança, só esse veículo está sendo roubado, mas eu atendo gestão de frota como um todo. Quando eu falo de ônibus é uma coisa, quando eu falo de ambulância é outra coisa, quando eu falo de máquinas no mundo agro é outra coisa. São outros requisitos e outras necessidades que cada um desses clientes tem. Que dica que vocês acham que vale a pena deixar para que essas pessoas consigam elevar um próximo nível? Começa, por favor. Quer começar, Rosina? Pode ser. Eu creio que vale a pena prevenir do que correr atrás do prejuízo, seja na questão performance, seja na questão produtividade, seja na questão acidentes. É claro que, da minha parte, sempre estamos do lado da prevenção de acidentes, então isso toma também outro nível de importância, porque a vida está em perigo, né? Mas, independente, muitas vezes nós vemos que, por não termos a tecnologia ou por não usarmos o que a tecnologia está nos dizendo, acontecem acidentes que levam uma empresa à falência, por tudo que isso tem como consequências, né? Não é apenas o acidente em si, é tudo que isso causa, e nós já vimos vários casos nesse sentido. Então, vale muito a pena, primeiro, ter certeza de que estamos alinhados com os valores da empresa, né? Entender os riscos envolvidos, entender os objetivos que queremos atingir e realmente ter uma visão bem abrangente de como é que entra a tecnologia e qual é o impacto positivo que ela nos traz. E o que acontece se a gente não tiver? Que riscos estamos assumindo se a gente não tiver? Então, vale a pena pensar nestes pilares que vão ser necessários para essa implementação. Precisamos da tecnologia, sim. Precisamos das políticas e processos, com certeza. E precisamos que o nosso pessoal esteja realmente aberto a evoluir e fazer bom uso desses outros 2 pilares. Bom, eu vou falar aqui, diretamente para essa turma jovem. Eu que sou jovem há mais tempo. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia, Prodeb, Processamento de Estado da Bahia. Eu era analista de OIM, vocês nem vão saber o que é isso, organização e método. Organização e método. Eu cheguei lá e disse assim, não, isso aqui não é para mim. Não era
a minha atividade era a empresa, porque eu me frustrava a cada dia quando saía uma ideia e a forma de uma estatal me engessava. Eu digo, não, vou para o setor privado. O que eu quero dizer é o seguinte: carreira não é trilho. Quem quer trilho vai ser funcionário público. Porque também vai ficar engessado para o mundo, que me perdoe aqueles que são. Não, toda regra tem sua exceção. Carreiras são trilhas. Você vai abrindo a proporção que você vai caminhando. Agora tem o seguinte, a gente fala muito hoje em propósito. E propósito, ok, você estabelece. Para você fazer valer o seu propósito, você tem que ter metas suas pessoais. E metas sem um plano são apenas sonho, não vai para lugar nenhum. E é por isso que eu abri um canal chamado Carreira no Topo, porque eu quero passar o que eu vivi e o que eu presenciei e que vivenciei com muitos jovens, seja na área de tecnologia, seja em todas as áreas que a empresa em que eu atuei me deu oportunidade e multicultural. Então, esse é aí... É um pouco, vamos dizer assim, filosófico, mas é um caminho que para refletir sobre isso. É totalmente real. Você me fez lembrar agora que quando eu entro em crise de ser empreendedora e de ter trilhas pela frente, e eu entro em crise uma vez por semana, eu vou dormir e penso assim, por que eu não prestei um concurso? Porque se eu tivesse prestado um concurso, eu teria passado, porque quem tem inteligência para empreender tem inteligência para prestar concurso. Por que eu não prestei um concurso? Porque aí eu não estaria enfrentando esses desafios. Eu acho que você acabou de resumir. Eu estaria no trilho e não na trilha. Na trilha, exatamente. E você acabou de me contar que é isso, porque é muito mais fácil você andar no trilho. Você não... Por isso que eu digo que quem vai pelo lado da trilha consegue pelo lado do trilho. Porque aí pode não ser feliz, mas eu não seria. Eu gosto do desafio. Mas eu poderia ir perfeitamente pelo trilho. Eu convido vocês, seja jovem, não seja, porque hoje em dia eu acho que não tem isso, né? Estamos a conhecerem o canal do Genésio. Eu o conheci através de um curso que a gente foi fazer juntos e de uma entidade, uma comunidade onde trabalhamos juntos, e tem muita afinidade conosco, e por isso que a gente trouxe isso. E aí, claro que eu casei muito com o trabalho que eu fiz com a Ouzia, porque a Ouzia também veio com essa questão de despertar o melhor. Claro que ela também é responsável por uma vez por semana eu ter essa crise, né? De por que eu não fui para o caminho mais fácil. Mas porque você tem que saltar e saltar. Eu tive tanta crise no trabalho da Ouzia que eu fiquei 10 dias que eu falei, eu não quero falar, vamos pular essa semana, porque eu estava na crise. E a Rosina lembra disso. Agora, conta para nós aí o teu segredo. Como é que você diria? Não acho que não é um segredo, mas é um caminho de como que essas pessoas podem seguir para saltar mais um nível, porque a gente está aqui para isso, né? Sim, eu estava pensando justamente na coragem de liderar, né? De estar à frente, porque quem lidera não tem, como o Genésio acabou de falar, e eu concordo, quem está liderando está abrindo caminho, não tem caminho. Não Se tem. você de fato está liderando, está abrindo caminho. E você não tem que pode estar ter medo, né? É incerto, muitas vezes é cego, não tem garantias, mas é realmente o que nos leva além. Não tem outra forma de acontecer. E para isso, é aquele famoso de dentro para fora. Só podemos realmente avançar quando estamos dispostos a nos conhecer, a entender os nossos desafios, os nossos medos, as coisas que poderiam travar. E estando dispostos e buscando, né, o conhecimento, o autoconhecimento, os passos necessários para realmente nos superarmos, é que, de verdade, podemos ir para esse próximo nível. Caso contrário, vamos estar repetindo padrões, e isso, ao longo do tempo, é bastante frustrante. Sim. Então, coragem e vamos em frente. E a coragem é o oposto do medo, sem medo e mais coragem. Pessoal, quero convidá-los a nos seguir no LinkedIn, Newtek Telemetria, para nos seguir, newtektelemetria.com.br, o da gmbr.gmail.com, o Genésio, canal do YouTube. Canal do YouTube. LinkedIn. LinkedIn também, Genésio Lemos Couto. E no YouTube, o Carreira no Topo. Carreira no Topo. A cepamobility.com. cepamobility.com. Ouzelite no LinkedIn. No LinkedIn, Rosina Camarota. Rosina Camarota. E no Instagram, rosina.ouzia.
rosina.oze. De qualquer maneira, nós vamos deixar tudo isso escrito. Pessoal, por hoje é só. Quero muito agradecer vocês. Quero pedir que, por favor, vocês compartilhem para que outras pessoas possam aproveitar isso. E aguardem o 6º episódio. Nós estamos cada vez mais voltados a conteúdo. Vamos trazer no 6º. Quero imensamente agradecer vocês. Vocês sabem que, para mim, esse foi um podcast de um imenso prazer de tê-los aqui. E estamos nós aqui, a turminha um pouquinho mais avançada, a turminha que está um pouco mais amadurecida, podendo passar um pouco de conhecimento. Muito obrigada. Obrigada, Rô. Muito obrigada. Obrigada, Janete. Obrigada mesmo.